O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, que vem chegando para a sua edição de número 15. Se na última edição a gente estava assim na expectativa, a gente estava com aquele frio na barriga, porque a Série A ia começar, agora a gente já tem um aperitivo, a gente já recebeu 2 aperitivos na verdade, né? Porque estamos gravando após 2 rodadas disputadas. Com 2 rodadas disputadas já dá para ver alguma coisa, já dá para falar muito. A gente já fala muito sem ter a bola rolando, imagina, com a bola rolando, já com essas 2 rodadas finitas. A gente tem muito para falar de boas surpresas, de times que estão, eu sei que é muito cedo, mas digamos assim, confirmando o favoritismo. Vamos falar também sobre esse mercado que ainda não fechou, né? A gente está gravando no dia 30 de agosto, uma quarta-feira. O mercado fecha no dia 1º, uma sexta-feira. Então, muito provavelmente, teremos ainda algumas contratações bem interessantes após a gravação desse podcast. Mas a gente pode falar das contratações interessantes que aconteceram entre o último programa e esse. Inclusive hoje, né? Tiveram 2 anúncios muito interessantes. Um pela Inter, um pela Roma. Mas vamos devagar. Que tem muita coisa para falar, vamos focar na bola. E quando a gente for falar sobre os times, a gente aproveita para se estender para as janelas e para o mercado. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou com minha dupla dinâmica, começando com ele, Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começou bem o Napoli, vai. Não teve show, mas começou bem, pô. Não dá pra cobrar muito mais do que isso por enquanto. Olá a todos, assim, eu acho que sempre dá para cobrar mais. Indo por essa perspectiva, por outro lado, são naturais, no famoso cálcio de agosto, que você espere até um pouco menos dos resultados, do desempenho e tudo mais. Talvez, assim, alguns me surpreenderam positivamente e outros me surpreenderam negativamente nesse começo, como a dupla de Roma, embora eu acho que tem muita margem para melhor aí. Vamos falar mais disso. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. O que achou dessas 2 primeiras rodadas aí, dando uma pincelada de leve aí já nessa primeira introdução, nessa primeira participação sua, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que aconteceu é que a gente viu que tem 3 times que, pelo menos nesse início, se mostraram mais fechados, né? Milan, Inter e Napoli começaram o campeonato de forma um pouco mais sólida do que os outros rivais, né? A gente até falou que no nosso último episódio que o campeonato promete ser imprevisível, né? Tem muitos times ali próximos, não tem um grande favorito assim na frente pelo título, e é provável até que exista uma disputa grande por vagas na Champions League, por vagas na Liga Europa também. Porém, Inter, Milan e Napoli começaram melhor, né? São desse grupo de times que pleiteiam grandes coisas na temporada. O trio foi o único que conseguiu 100% de aproveitamento até agora, né? Juntamente do surpreendente Verona do nosso querido Biratan Leal também. É o 4º time que tem 100% de aproveitamento até o momento, né? E fico com o Caio também a decepção da dupla de Roma, né? Mas, enfim, existe muito tempo para recuperar, mas já são 5 pontos de diferença, né? Roma e Lazio não ganharam ainda. Então, já começa o campeonato tendo que tirar uma vantagem relativamente expressiva. É verdade, 5 pontos quando a gente fala da Roma, e pior ainda no caso da Lazio, né, que perdeu os 2 jogos, mas vamos falar sobre tudo isso.
Você falou do Bira e eu ri bastante no nosso grupo de WhatsApp da Culturepedia. Ele, assim que o Verona vence o segundo jogo, ele soltando aquela famosa frase, né? O stop the count. Parou o campeonato por aqui, porque o Verona tá lá nas cabeças. Inclusive também vou aderir ao stop the count hoje, porque na liga do Fantacalcio estou ali dividindo a liderança com o Leonardo Bertozzi. Então, por mim, stop the count também, porque se o Bira está feliz com a classificação da Série A, eu estou felicíssimo também com a classificação do Fantacalcio. Quem não conhece, é o Fantasy oficial da Série A, no qual venci nas 2 primeiras rodadas, mas eu não sei se essa alegria vai durar muito tempo não. Vamos falar sobre o Milan então, começar falando sobre o Milan, porque como o Nelson já citou, é um dos times que que conseguiu 100% de aproveitamento nessas primeiras rodadas. Eu vou jogar para você primeiro, Caio, o que me chamou a atenção em relação ao Milan. Individualmente, quem terminou a temporada ou quem fez uma boa temporada na temporada passada, começa bem essa temporada também, né? Theo, Leão, Giroud, mas eu queria que você falasse do que o Milan não tinha e agora tem, que aparentemente é um lado direito, né? A gente comentou isso algumas vezes na temporada passada, como era um time torto, como era um time que você podia confiar muito nas tabelas ali de Leão e Theo, que inclusive rendeu de novo, né? Contra o Torino, saiu um belíssimo gol por ali, mas agora o time não está, como eu posso dizer, cambeta, né? O time tem um lado direito, pelo menos nessas 2 primeiras rodadas, é bom sempre trazer esse recorte, né, cara? Sim, esse início de algumas peças da turma do Chelsea, agora que dá para dizer assim, para Loftus-Cheek e para Pulisic, foi um início bem interessante. Taticamente manteve o 4-3-3 da pré-temporada, o Reinders ali na esquerda também teve o seu desempenho interessante e nesse início parece um time promissor. Pareceu um time dominante diante do Toro, salvo ali o momento do gol de empate Granata, foi dominante diante do Bolonha na estreia, e assim, no primeiro momento pareceu bem seguro defensivamente. Claro, agora o fato de você ter as suas peças saudáveis, você ter o seu Mike Maignan saudável, o seu Tomori saudável e Theo saudável, no fim das contas acaba pesando. Acaba pesando e no fim das contas, outra vez digo, a gente vai ter que ver com a capacidade do Milan de mantê-los saudáveis na temporada. Porque sempre que a gente viu esse time jogar completo, com as melhores peças disponíveis, com o melhor que esse time pode produzir, sempre foi um time competidor e competente no fim das contas. Virou um time que consegue ter uma solidez e que consegue transformar tudo isso em resultados. E com essa eficiência nos 2 primeiros jogos, pode ser uma boa tendência e um bom caminho para se esperar. Principalmente acredito no lado direito. Acho que a questão da entrada do Loftus-Cheek e do Pulisic pode ser um bom fator. Embora, nesse momento, a gente possa dizer que é tudo meio embrionário. Um 4-3-3 que o Milan não havia atuado antes dessa temporada, o esquema clássico era outro, e que, de repente, num primeiro momento, vem dando certo. Mas aí é ver de acordo com as necessidades do time, com o que vem por aí do mercado, com as eventuais apostas, com o eventual elenco e tudo mais. E até porque se você for parar para pensar, você tem gente que também pode pedir passagem ao longo da temporada. Você tem o caso do Chukwueze, você tem o caso do Yunus Musah e por aí vai. Então, acredito que dessa vez há bons presságios. E tem um possível nome que também pode ser interessante para esse sistema de 4-3-3. No caso, seria a chegada do Taremi junto ao Porto.
E pensando nesse 4-3-3, talvez até seja o esquema melhor adaptado para alguns dos jogadores que esse time tem. O próprio caso do Pulisic, o caso do Rafael Leão, que quando esteve nesse sistema foi bem. O próprio caso do Theo, embora você tenha toda a questão da liberdade e tudo mais. E acredito até mesmo dessa estrutura de meio campo que o Milan montou para essa temporada. Ô Nelson, queria que você falasse, tem um terceiro elemento aí pelo lado esquerdo, né, que a gente não está falando tanto mais, que deixou boas impressões, pelo menos para mim, nessas primeiras rodadas. Assim, a gente fala muito do Theo Hernandes e o Leão, o Reinders é um cara que deu um corpo ali, né, digamos assim, não só na questão física, mas questão de participação e de ocupação de espaço também, né? O cara corre mais que notícia ruim. Queria que você falasse um pouquinho também dessa chegada, dessa primeira impressão, né, do Reinders, meio-campista do Milan. Ele jogou muito bem, né? Contra o Bolonha, por exemplo, ele não errou nenhum passe. Então, daí a gente tira, né, o nível de impacto que ele teve já no time do Milan. Contra o Torino ele foi um pouco menos... apareceu um pouco menos, né? Mas também jogou bem. E isso aí já gera alguma dúvida até para a volta do Benacer, né? Que o Benacer tá machucado, volta ali provavelmente em novembro, dezembro. E na teoria seria o titular desse time, né? Então agora ele já tem um bom motivo para se preocupar. Acho que o Reinders ele consegue dialogar muito bem por ali, porque ele faz bem as duas fases do jogo, né? Então ele consegue dar organizada, tem um bom apoio também dos outros jogadores ali em torno dele no setor. Então eu acho que a gente tinha até comentado aqui anteriormente, né, que tinha bons motivos para ser uma das contratações mais interessantes do Milan, né, nessa temporada. E a gente está vendo isso por enquanto, mas eu acho que o Milan vai ter uma grande prova de fogo ao longo do próximo mês, né? O Milan tem um calendário inicial assim bastante complicado. Torino e Bolonha já eram testes um pouco difíceis, né? Porque foram times que ficaram no top 10 da Série A passada. E embora o Bolonha tenha perdido várias peças, Torino está um pouco mais parecido, mas enfim, né? Times do top 10. E nas próximas rodadas, né? Até a 7ª rodada, né? Então nas próximas 5 rodadas, o Milan vai enfrentar simplesmente Roma na próxima rodada, depois pega a Inter e ainda tem um jogo contra a Lazio, né? Então o Milan tem um mês de fogo aí pela frente, né? E eu acho que isso vai ser muito importante para a gente ver como é que esses reforços vão se portar, porque uma das coisas que a gente salientou, isso vale para o Reinders e para vários outros que o Milan contratou, é que são jogadores que não tinham ainda uma experiência prévia na Série A, né? Então agora eles vão ter vários clássicos em sequência, né? Então vai ser interessante ver como é que esse time vai se portar nesses jogos ainda maiores do que esses dois que eles realizaram até o momento. Importantíssimo e interessante mesmo essa sequência. E até pelo fato do Verona estar bem, né? Porque quando a gente olhava esse calendário, achava que talvez o Verona fosse um respiro entre os jogos difíceis. Pelo visto também vai ser mais um jogo difícil. Caio, vamos falar do Napoli. O Napoli que começa a temporada com 2 vitórias, vence o Frosinone por 3-1 e o Sassuolo por 2-0. Acho que não tem muito para falar sobre a vitória sobre o Frosinone na rodada inicial, exceto que não foi muito bem, não apresentou um bom cartão de visitas o Cajuste, né? Injusto tentar avaliá-lo só por esse jogo, mas é no mínimo curioso que no primeiro jogo ele tenha tenha cometido um pênalti bem no comecinho, depois tenha tomado um amarelo e por isso tenha sido sacado. Mas queria que você falasse também sobre o jogo contra o Sassuolo, porque esse sim eu acho que a gente tem um pouco mais para falar, né? Um pouco mais de acontecimentos no jogo, né? Contra o Frosinone a gente vê ali, acho que fora o gol sofrido de pênalti, teve um chute do Frosinone que acerta a trave e nada mais, o Napoli consegue controlar legal, e contra o Sassuolo já não é um jogo tão fácil assim, né, cara?
Assim, no caso do Frosinone eu já discordo, eu já achei que houve coisas a dizer positivamente, que assim, é o fato da defesa ter concedido poucos chutes a gol, concedido poucos chutes, e mesmo a questão Cajus, que além desses dois lances que você citou, ele também, por causa de um impedimento dele, se anulou um gol do Raspadori, que aliás, curioso até, o Raspadori, assim, até fez partidas interessantes contra Frosinone e Sassuolo, mas falta o gol. O problema dele com as redes é até latente, é curioso isso, e se viu até no pênalti perdido contra o Sassuolo, em bola na trave, em um monte de coisa, é curioso até como tá faltando gol para sei lá, pro Raspadori fazer as pazes com bom desempenho e tudo mais. O que acabou pesando um pouco, assim, nesse desempenho inicial, além do, claro, ceticismo, assim, de se o time vai se manter, se as qualidades vão se manter e tudo mais, é um ceticismo fora de campo, se você for parar para pensar. Primeiro por tudo que aconteceu no famoso caso Gabriel Veiga, que de repente estava contratado, aí de uma hora para outra ele, o jogador e o glorioso Pini Zahavi reclamaram que o Napoli não pagou a cláusula de 40 milhões, e mesmo com o Napoli Celta tudo certinho e tudo mais, no fim das contas acabou se cancelando e mandando ele, um bom jovem, para a Arábia Saudita e jogar lá no Al Ahly. E no fim das contas acabou se descobrindo que a negociação era porque, além de toda a influência do Pini Zahavi, ele que colocou Mitrovic, Alex Telles, Neymar, Koulibaly, mais uma galera dentre os agenciados dele e tudo mais, no fim da negociação ele ganharia 15% da cláusula. Isso já disseram. E por meio dessas coisas se questionou muito o mercado do Napoli. Por que se falou tanto disso? Porque uma das questões que ainda são um ponto de interrogação são a ausência de reservas à altura para algumas posições. Por exemplo, para a função do Zielinski. Talvez o Napoli fique sem alguém de ofício. É bem verdade que o Lindström, bom dinamarquês que foi contratado do Eintracht Frankfurt, ele tem experiência lá no Frankfurt de meio campista, de ponta direita, de ponta esquerda, já fez ala, já fez tudo ali. Mas até meu amigo do Napoli Brasil, glorioso Leonardo, um abraço para ele, ele chama o Elmas, que é o Severino do Napoli. Ele é pau para toda obra, ele joga em diversas funções e tudo mais. E o Lindström é um pouco disso também. Mas é baseado nesse tanto de funções, desse tanto de espremer os jogadores em suas qualidades, que há um ponto de interrogação sobre o que pode ser o melhor desempenho desse time. Você também tem essa questão com o Raspadori também, que faz função de meio campista e faz também de duas pontas, tanto na esquerda quanto na direita. Tudo bem, isso acaba por ser uma vantagem para o Rudi Garcia, porque de certa forma, em comparação ao Spalletti, ele é menos, como é que eu posso dizer, ele é menos fiel a um sistema. Isso se viu até nas partidas contra Frosinone e Sassuolo. Se viu, por exemplo, até no jogo com o Sassuolo, uma certa construção ali um pouco mais recuada. Eu achei, por exemplo, que Anguissa e Zielinski não estavam tão altos. E, sinceramente, eu particularmente não sou muito fã. Mas aí é questão de jogo minha. E no meio dessas questões, há um pouco da dúvida sobre a zaga, porque mesmo com um desempenho interessante, você tem a questão de uma dupla de Rachmani com Juan Jesus, que no fim das contas eles acabam
por não ter uma confiança, por ele ser o Juan Jesus, por ele ter essa capacidade de fazer uma partida de Maldini num dia e fazer uma partida de Emilson Kribari no outro, de Fidelef no outro dia, aí fica essa questão. E aí muita gente até queria um novo zagueiro, mas por enquanto é de se esperar que o Napoli não vá mais atrás de ninguém depois de Lindstrom, Cajuste, que até quando entrou diante do Sassuolo fez um jogo interessante, e o Lindstrom. E no fim disso tudo, por outro lado, esses 2 primeiros jogos deram algumas certezas de desempenho. A certeza do Kvaratskhelia, a certeza do Osimhen e assim a questão do Politano ainda ter o seu espaço, já que Lozano não estará mais entre nós. Ao que tudo indica, ou ele vai para o PSV ou ele fica encostado, porque não quer renovar contrato e na pré-temporada não foi bem, Rudi Garcia não se agradou, obrigado pelos serviços prestados, Bolsoá, aquele abraço. Importante você ter falado do Kvaratskhelia, porque ficou fora no primeiro jogo, a lesãozinha muscular, e aí no segundo jogo já entrou em campo, mostrando que não era nada grave, nada para se preocupar. Nelson Oliveira, Inter de Milão é um dos times que você falou no começo do programa, que também começa o campeonato com 100%, e além disso, tem também uma contratação muito interessante anunciada hoje, o Benjamin Pavard. Não confundir com Benjamin Arrola, tá? Que geralmente aparece aí pra galera narrar e comentar nos jogos ao vivo. Estamos falando de Benjamin Pavard, que vem do Bayern de Munique, cerca ali de 30 milhões de euros, né? Tem as questões dos bônus, mas é um jogador que fez muito esforço para ir para a Inter de Milão. Queria que você falasse também sobre isso, Nelson, de como ele vai encaixar no time, mas se isso mostra de alguma forma uma Inter mais forte no cenário europeu, depois de chegar na final de Liga dos Campeões, ou o Pavard simplesmente queria meter o pé do Bayern e forçou porque a Inter era quem estava mais próxima mesmo? Não, um jogador que vai ser titular. O lado ruim para o interista é que o Darmian vai para o banco. O Darmian é um jogador que é sempre muito regular, e antes ele meio que alternava com o Dumfries, né? Mas agora tem um quadrado, então o Darmian deve ser utilizado mesmo como zagueiro. Então agora ele vai para o banco, a não ser que o Pavard não se adapte ou vá mal e tal, então o Darmian vai para o banco, né? E assim, é o zagueiro que depois do Bastoni era o zagueiro mais regular que a Inter tinha no elenco no momento, né? Então, por esse lado, é uma perda, mas obviamente é um upgrade, né? O Pavard é um campeão do mundo, um cara que, assim como o Darmian, também nasce como lateral e joga ali como terceiro zagueiro ali pela direita. Então, acho que vai ser um nome que precisava, né? A Inter precisava contratar um zagueiro expressivo, né? Depois que perdeu o Skriniar gratuitamente, então demorou, mas acabou fazendo essa contratação, né? Eu estava até dando uma olhada em fóruns, né, sobre o mercado da Inter, né? Comentários, pessoas que estavam dando uma analisada no mercado da Inter, e que o Pavard acabou surgindo como uma opção depois que, enfim, que a Inter tinha como primeira alternativa a contratação do Azpilicueta, né, que acabou se transferindo para o Atlético de Madrid por questões pessoais, mas já estava tudo meio encaminhado, assim. Então a Inter tinha como ideia fechar com o Azpilicueta gratuitamente, usar essa grana no Lukaku. E acabou que as duas negociações deram errado, né? Então aí o que a Inter fez? Pegou um dinheiro maior e investiu no Pavard, que já tinha esse interesse há um tempo, mas o Bayern não liberava por uma questão de que não tinha um substituto, e acabou usando menos, né? Fazendo contratações com menos custos no ataque, né? Que foi buscar o Arnautovic e o Alexis Sanches, né?
Só que isso pode acabar gerando problemas, né? Porque o Alexis Sanches e o Arnautovic são jogadores que, além de já estarem com uma certa idade, eles têm problemas recentes, né? Histórico recente de problemas físicos. Então, a Inter pode acabar se vendo meio em apuros, né? Se esse histórico acabar se confirmando lá na frente. O Thuram, apesar de ter jogado bem, deu uma assistência já, ele ainda não fez gol, então isso também pode gerar uma pressão e acabar ficando muito peso em cima do Lautaro, né? O Lautaro foi o melhor jogador da Inter nessas 2 primeiras rodadas, marcou os 2 gols da vitória sobre o Monza, também marcou contra o Cagliari e é interessante como o Lautaro a gente não dá pra cravar ainda, porque o Lautaro ele tem uma peculiaridade, né? Ele faz gols em muitos jogos, depois tem jejuns enormes, né? Então assim, ele começou a rodada, começou a temporada parecendo que tá conseguindo interpretar bem essa nova função dele de líder do ataque, né? Porque ele nunca foi, desde que chegou a Inter, o atacante, o centroavante principal. Ele sempre jogou naquela posição, mas tendo um 9 mais clássico ao lado, né? Dessa vez, não, ele tem sido utilizado como o fazedor de gols do time. Nessas 2 rodadas ele mostrou bem, mostrou que está bem, bem na cabeça dele, né? Ele tá com moral, né? O capitão do time, já fez mais de 100 gols pela Inter, essa temporada provavelmente vai entrar no grupo dos 10 maiores artilheiros do clube também, então ele tá com moral nesse momento. Agora vamos observar como é que ele vai se portar se algumas dificuldades acontecerem, né? Então, assim, como a Inter tinha o Correa, que não rendia praticamente nada, talvez não seja tanta diferença assim. Caio, eu vou ficar no ataque, mas não focando no Lautaro, né? O foco é quem vai fazer essa parceria. E a gente teve saídas, né? Saídas do Correa, que o Nelson acabou de citar, do Dzeko e do Lukaku, e as chegadas do Thuram, do Arnautovic e... Quem foi o último que você falou agora mesmo? O Alexis Sanches, perdão. Queria que você falasse quem você acha que casa melhor, assim, para complementar o Lautaro, né? Porque acho que é muito claro que tem que ser alguém que não apague o brilho, tem que ser alguém que potencialize e que mantenha o Lautaro nessa forma, né, Caio? Quem você vê aí em melhores condições, pelo menos nesse começo de temporada aí, para ser o parceiro? Então, o Thuram, para mim, é o parceiro ideal justamente porque ele se acostumou ao longo da carreira, dos tempos especialmente de Gladbach, a dividir a parceria com seus companheiros, principalmente com o Pleala lá no Gladbach em algumas temporadas, com alguns outros jogadores naquele momento dos potros, e de certa forma no sistema da Inter ele é uma força motriz de parceria ideal para o Lautaro, até de certa forma para não concentrar os gols só no Lautaro e também o Thuram deixar os seus, que eu acho que fatalmente vai acabar acontecendo nos próximos jogos, e também para fazer o Lautaro continuar nesse bom momento. Embora eu ache que as soluções Arnautovic e Alexis Sanches, você tem um fator muito de experiência, e que, parando para pensar no Alexis Sanches que saiu da Inter, ele tem alguns poréns físicos com relação à Série A e tudo mais. Tudo bem que no período de Marselha, venhamos e convenhamos, ele manteve sua boa média de gols, ele manteve um desempenho regular, um desempenho até interessante. E o mesmo vale para o Arnautovic, que quando comandante de ataque do Bolonha, sempre deixava os seus golzinhos, sempre fazia o ideal. E até esse ideal é o que é preciso para estar no elenco da Inter. Mas para a titularidade, não se pode pensar que não seja Lautaro e Thuram, porque um complementa o outro. O Thuram é um bom complemento de diversos atacantes.
E com o Lautaro, creio que será assim também. Boa. Saindo da Inter, então, o último time que iniciou as 2 rodadas com 2 vitórias e o mais surpreendente de todos eles, estamos falando do Hellas Verona, que inclusive eu quase esqueci da prévia da temporada. Se você escutar o programa anterior, vai ver que eu vou falar de 19 times e vou encerrar o programa. Não fosse Caio Bittencourt, o Hellas Verona teria ficado fora, inclusive, da prévia, mas começa muito bem o campeonato. Nelson, o que surpreendeu mais até aqui? Porque a gente sabe que os times, o time do Hellas Verona, quando alcançou um sucesso, disputou boas temporadas recentemente, era por causa da defesa. E aí na temporada passada não deu certo, a defesa do Hellas... na verdade nada deu certo na temporada passada, mas dá pra dizer também sobre a defesa que não deu certo. Começa bem, né, o setor defensivo. Eu gosto muito do Montipol, do goleiro, mas queria que você falasse principalmente aí o que deu certo nessas 2 primeiras rodadas e se a defesa está sendo um fator determinante para esse sucesso inicial. Está sendo, sim. Marco Baroni é um técnico muito capaz de montar boas defesas. Foi assim no Lecce na última temporada. Não à toa ele conseguiu dar uma recuperada aí no futebol do Umtiti, por exemplo. E o Lecce teve uma das melhores defesas do campeonato, né? Não só em números, como também em desempenho, né? Se a gente vai considerar que o Lecce se defendia com jogadores assim que foram um Titi, que já, enfim, campeão do mundo, mas há muito tempo já distante do seu melhor, não se defendia com jogadores de primeira linha, e mesmo assim teve números muito interessantes. Então, agora o Baroni tem uma tarefa muito parecida, né? Porque o Verona também tem muitos jogadores contestáveis na defesa. O capitão do Verona nesse momento é o glorioso Davidovic, um dos piores jogadores da Série A, assim, há muito tempo. Tecnicamente um jogador muito fraco. Enfim, ele tá lá, o capitão do time no momento, e tá lá sendo o líder da defesa, o jogador polonês. Enfim, tem outro nome bom, que é o Rien, mas eu acho que ele não vai permanecer. O Rien é um cara que tá na mira de outros times, né? O Torino tá interessado, tem a Atalanta interessada também. E pode ser que nesses últimos dias de mercado ele acabe deixando o Verona. Mas, enfim, a defesa segue sendo muito importante. Porém, a Atalanta, o Verona, falei da Atalanta, já me confundi com o Verona, porque o Verona pega a Atalanta daqui a algumas rodadas. Mas enfim, o Verona contratou um jogador que é mais capaz de fazer gols do que o que eles tinham na última temporada. Contratou o Bonazzoli, que é um cara que te entrega uns 10 gols ali na temporada. Tem também o Nigonji, que fez um dos gols na vitória contra a Roma. Ele chegou no meio da temporada passada, já gerou impacto na campanha do Verona rumo à salvação, né? Foi o principal nome do jogo dos playoffs, do Spareggio, né, contra o Spezia, foi o principal nome. Já marcou contra a Roma. E, por exemplo, outro cara que marcou contra a Roma, que também na última temporada não teve tão bem fisicamente, também chegou no meio da temporada, o Duda, o meio-campista eslovaco, né, que muita gente até imaginou que teria uma carreira um pouco mais gloriosa, né? Já foi especulado em times grandes anteriormente. Enfim, tem uns nomes ali que o Baroni começou a recuperar bem e está conseguindo tirar, não vou dizer leite de pedra, porque talvez seja um pouco de exagero, embora a defesa tenha esses nomes contestáveis, mas está conseguindo ali dar uma organizada no time, né? Então, esses 6 pontos são importantíssimos, né? Porque o Verona, se ele mantiver um aproveitamento ali de time da parte baixa da tabela, daqui para frente, ele já tem 6 pontos de vantagem sobre os rivais, né? Então, já é um feito muito grande de ter conseguido esses 6 pontos. Não vai continuar, acho muito improvável que o Verona termine sequer entre os 10 primeiros colocados, mas já é um início de campeonato
muito promissor para o seu objetivo, que é se salvar. Ao contrário de outros rivais, por exemplo. Você tem o Empoli, que já perdeu 2 vezes. Então, já é uma vantagem considerável. São 6 pontos que o Verona tem sobre o Empoli, por exemplo. Enfim, talvez a gente acabe falando, mas tem outro time que está ali nessa... que tá ali nessa... projetado, né, para ser um dos times que vai lutar contra o rebaixamento, que também começou bem, que é o Lecce, já tem 4 pontos. Enfim, esses times que têm um objetivo mais modesto, quando eles começam no campeonato em alta, assim, acaba virando a chave, né? A moral fica muito mais alta, eles conseguem ter muito mais tranquilidade para o trabalho pelo decorrer do campeonato, né? Então, é um início de campeonato do Verona, assim, muito surpreendente. Não é à toa que você esqueceu do Verona na prévia anterior, porque o Verona, de fato, tinha muito motivo para se esquecer. Eu tenho certeza que alguns torcedores do Verona gostariam de esquecer também, mas não justifica a minha mancada, não. Eu também acho que não dura muito tempo, não, mas eu concordo muito com você quando você falou na questão da tranquilidade para o trabalho, né? Dá muita tranquilidade essa gordurinha já alcançada. Temos agora a turma dos 4 pontos, né? Os times que venceram uma e empatou outra. Você já citou o Lecce, além do Lecce, Fiorentina e Juventus. Caio, a Fiorentina, acho que a gente pode falar a mesma coisa da Fiorentina e da Juventus. Grande primeira rodada, né? A Fiorentina vence o Genoa por 4-1, com autoridade. A Juventus vence a Udinese jogando fora por 3-0, também com volume de jogo que eu fiquei espantado. Não necessariamente a beleza do jogo, mas criou muito, né? Um time ali com bastante gente no ataque, a Juventus. Mas na segunda rodada, a Fiorentina acaba perdendo pontos contra o Lecce e a Juventus recebe o Bolonha e não consegue vencer o Bolonha. Queria que você falasse desses dois aí que tem, até aqui nessas 2 rodadas, trajetórias um tanto quanto parecidas, cara. Exatamente. Na Itália a gente usa muito a expressão gemelli diversi, como se fossem uns gêmeos diferentes, irmãos diferentes, assim, para esses contextos. Então, no meio disso, eu acredito que até as partidas de Fiorentina e Juventus, em certos momentos, pelo menos da primeira rodada, pareceram uma fotocópia, ou uma xerox, se você preferir, porque o desempenho nos 45 iniciais, tanto da Fiorentina com o Genoa, quanto da Juve com o Udinese, foram avassaladores, de domínio do meio campo, de criação a toda hora, de atacantes sendo abastecidos a todo momento, e por aí vai. Só que, assim, da Juventus você não pode dizer nem sobre administrar resultado, porque o Bolonha do Thiago Motta foi competente na segunda rodada e só não saiu com a vitória por causa daquele lance, no mínimo estranho, do Ilin Júnior no Mbaye, que no fim das contas acabou por suspender o árbitro e tudo, porque merecia um pênalti ali. De repente até a coisa poderia ser pior para a Juventus. Claro, no fim do jogo a Juventus buscou o empate, até tem suas questões com a criação e tudo mais, que precisam ser resolvidas, porque tem atacantes eficientes, tem qualidade para isso, e a régua agora é posta em cima do desempenho, principalmente do primeiro tempo diante da Udinese. Eu acho que o desempenho dali foi o que de melhor a Juventus pode produzir. Com o desempenho incrível do Chiesa, com o desempenho incrível do Vlahovic, voltando ao seu melhor nível, voltando a ser o artilheiro que todo mundo espera, apesar de uma temporada caótica no físico na temporada passada. É claro, vale um pouco daquilo que eu falei para o Milan, do que eu acho que serve para o Napoli, serve para a Inter, serve para todo mundo.
O físico vai acabar comandando, especialmente nessa temporada que você tem a vantagem de ter poucos jogos intrasemanais, especialmente no caso da Juventus, que acabou por, num português, claro, abdicando da sua vaga à Conference League para pensar em cumprir a suspensão da UEFA e tudo mais. E, por outro lado, você tem uma pequena desvantagem que é daqui para maio de 2024, o campeonato não vai parar. Não vai ter pausa de Natal, não vai ter pausa de dezembro, acabou a mamata. E no meio dessas coisas todas, você pode preparar muito o seu físico. É bem verdade que, em termos de desempenho, você pode pensar que o melhor da Juventus sempre está por vir. Os times do Alegre sempre chegam assim, parecendo meio cambaleante no chamado cálcio de agosto, ali, setembro, aí de repente outubro, novembro, dezembro, começam aquela sequência de bons resultados, de resultados sólidos e que faz a Juventus competir lá em cima. Com relação à Fiorentina, eu já vejo o contrário por um aspecto. Seguem os mesmos problemas de administração de jogo, da administração de placares favoráveis. Afinal de contas, a Fiorentina teve 2-0 à frente do Lecce e o Lecce foi buscar. É claro, você também, no caso da Fiorentina, você tem gente entrando no time. Você teve, por exemplo, com o Lecce a estreia do Parisi, que não tinha estreado diante do Genoa. Você tem algumas mudanças no meio desse processo. Beltrán ganhando minutos. Você tem dúvidas com relação ao mercado, que é se vai ou não vai do Amrabat, que é uma questão. Não adianta pensar que não, porque é. E, embora tenha lá suas boas notícias, que se você for pensar, dos 2 gols da Fiorentina contra o Lecce, quem deu assistência? Duncan e Arthur. E o Duncan ainda fez gol e assistência. Então pode ser uma boa notícia o fato de que alguns dos seus reforços, ou de gente que esteve no banco na temporada passada, começou a dar resultado. Mas ao mesmo tempo você começa a pensar que alguns problemas continuam. E esse problema do time do Vincenzo italiano de administrar partidas quando se está na frente, e até mesmo dos tradicionais problemas defensivos deles, podem ser um problema pensando a longo prazo, pensando até mesmo de Europa, que não falaremos aqui nessa semana gloriosa. Deixaremos para as próximas edições. Embora vamos falar um negócio. Nós vamos sentir uma saudade desgraçada de falar de sorteio de Champions e de Europa League daqui para frente. Vamos. Estão querendo acabar com a alegria do povo, que é o sorteio. Estão querendo acabar, não vão acabar. O sistema suíço vai acabar com a alegria do sorteio da fase de grupos. Mas em compensação vai manter do mata-mata a princípio. Por favor. E Nelson, citei a Fiorentina e a Juventus porque tiveram cenários parecidos, mas legal falar também do Lecce, né? Eu não sei se isso é um parâmetro que a gente já pode observar ou se foi uma coincidência, porque fazer recorte de 2 jogos é muito complicado, né? Não dá para estabelecer realmente. Quem trabalha com análise de dados, por exemplo, não é uma amostragem muito grande. Mas a gente vê um Lecce que faz segundos tempos melhores, né? Não sei se isso é algo que já dá pra gente falar, ou como eu disse, é só uma coincidência, mas de fato o Lecce vence a Lazio de virada, com inclusive 2 gols nos últimos 10 minutos, e busca o empate contra a Fiorentina. Depois está perdendo por 2-0. Tô viajando, é um parâmetro ou dá para focar em outras coisas no Lecce? Não, é uma coisa porque o Lecce tem um elenco muito jovem, né? Então tem uma garotada ali que tem uma resistência boa, né?
Então, eu acho que isso tem um impacto, sim. Mas a gente tem outros fatores, né? O Leite é um time que, apesar de ter mudado o comando técnico, é um time que ainda tem muitos jogadores da última temporada e também é um time que ainda tem jogado de uma forma parecida, né? Por exemplo, o que não deu certo ainda até agora é o fato de o Strefeza ter jogado de falso 9. Isso aí não funcionou muito bem até o momento. Porém, outros jogadores foram lá e seguraram a responsabilidade, né? Então, por exemplo, você tem o fator do Almqvist, jogador da Suécia, né? Também já um cara que também já estava ali num momento de preparação física um pouco mais avançado, por exemplo, então isso acaba influenciando. E, enfim, os reforços foram bons, né? Pro que o Leite se propõe a fazer de futebol. Então, eu acho que o que o Leite mostrou é que vai continuar sendo um time que vai incomodar os grandes, né? Eu acho que ele tem essa possibilidade. E conseguiu, por exemplo, manter alguns nomes e trazer até de volta, né? Por exemplo, um jogador importante para a última temporada, o Duncan ainda nem chegou a jogar novamente. Foi emprestado pelo Bordeaux. O Leite demorou para conseguir fazer esse empréstimo se tornar uma transferência definitiva, né? Então, você vê, né, como o sistema funciona muito bem. Por exemplo, o Rafinha, que fez gol contra a Fiorentina, é um cara que jogou no time sub-23 da Juventus, até chegou a jogar no time principal no jogo de Copa Itália, mas estava aí rodando pela Série C, né? O tunisino estava rodando pela Série C. O que aconteceu na Série C? Ele era um ponta, começou a jogar um pouco mais recuado. Aí o scouting do Leite, que é muito bom, viu, bom, esse cara aqui, ele me serve. Ele ainda mudou de posição há pouco tempo, ainda é novo, acabou de fazer 24 anos. Vou pegar esse cara aqui, ele não deve ter jogado na seleção da Tunísia por acaso, não. O Rafinha já tem 19 jogos pela seleção da Tunísia, bastante. E estava rodando sempre nas divisões inferiores aí da Itália. Jogou só, em primeira divisão, jogou só 9 jogos pelo Standard de Liège. Então, pegou o cara para jogar ali de meio campista, um dos 3 ali do meio campo, e o cara já chegou dando resultado. Fez um golaço, inclusive, um dos gols mais bonitos da última rodada. Então, assim, eu acho que o Leite vai dar muito trabalho, porque consegue descobrir jogadores pouco valorizados, pouco badalados, mas que acabam entregando resultados acima do que se esperava deles, assim, no papel, né? Um cara pouco badalado, mas que entrega um nível mais interessante do que pareceria possível Joga entregar. mais do que parece, né, o Leite? Caio, vamos agora partir para a meiuca. Times que estão oferecendo boas e mais impressões, né? E acho que a gente pode colocar todos eles nesse bolo, não só porque perderam um jogo e ganhou o outro, né? Porque pode acontecer de você perder jogando bem, pode acontecer de você ganhar jogando mal, mas é curioso como Atalanta e Monza venceram jogando muito bem e perderam jogando muito mal. No caso da Atalanta, venceu na primeira rodada contra o Sassuolo. Acho até que o primeiro tempo nem tanto, não jogou muito bem não, mas no segundo tempo, e já vou entrar um pouco no que eu ia te perguntar, que eu acho que é mostrando as peças, né? Quando a Atalanta mexe, quando aciona jogadores do banco de reservas no jogo contra o Sassuolo, o time melhora bastante. E aí a gente fica sempre brincando, né? Não sabe se o Gasperini escalou errado ou se mexeu bem. Mas mostra coletivo, mostra um grupo grande e no qual ele pode achar soluções durante o campeonato, durante os jogos. Mas nada disso valeu no jogo contra o Frosinone e a Atalanta acabou perdendo por 2-1. O Monza já começa o campeonato perdendo para a Inter de Milão, mas consegue uma boa vitória, uma vitória bem importante contra o Empoli, porque controlou o jogo, foi sólido e quando foi exigido, Di Gregório estava lá, né? Eu gosto do goleiro Di Gregório. Queria que você falasse da dicotomia de Atalanta e Monza nessas primeiras rodadas.
Olha, eu acho que essa dicotomia dá para estender para todo mundo que tem 3 pontos. Porque isso vale também para o Frosinone e para o Genoa. Porque o Frosinone, você teve aquele jogo que assim, você ameaçou pouco o Napoli, é bem verdade, também por méritos defensivos do Napoli, mas assim, um destaque em comum entre os dois, que foi o Haroui, bem no jogo com o Napoli, bem no jogo com a Atalanta, e o caso do Genoa, que no fim das contas, a Reteg mania começou. A Reteg, assim, o que a gente esperava do Reteg é isso, esperava e espera do Reteg é isso aí que ele fez contra o Lazio. O gol a seu estilo e tudo mais. E o Monza, assim, o primeiro jogo, assim, você perder para Inter em San Siro, até da forma como foi, pode acontecer. Meio que assim, tá na conta do chá. Então, assim, os 3 pontos estão ali dentro do esperado. O da Atalanta, talvez a gente esperasse a Atalanta por esses adversários e também pelo time que tem, pelo mercado até interessante que vem fazendo, se você for parar para ver. A gente esperava que a Atalanta tivesse nesse pelotão aí da dupla de Milão, do Verona e do Napoli. Então, no meio disso tudo, talvez fique um ponto de interrogação. Muito por conta das questões defensivas da Atalanta, que se fizeram presente nos 2 gols que o time sofreu diante do Frosinone, e até das mudanças. Dessa coisa aí do que pode acontecer, do futuro de alguns jogadores. Você teve talvez o último gol do Zapata vestindo o Nerazzurro, porque tem a hipótese dele na mega troca com o Torino. Aí não sabe se o glorioso Alessio Buongiorno vai para a DEA, se o Zapata vai mesmo para o Toro. E aí tem o Sop na negociação também para a ala, que seria bem útil pro Toro em todo aquele sistema do Juric. Você tem essas incertezas, você tem alguns jogadores que estão para começar a jogar também. Você tem um Scamacca que era titularidade, você tem o próprio caso do Bakker, do Kolasinac e tudo mais. E no meio disso tudo, no meio dessas confusões, o Gasperini ainda tem que montar um time. Que por mais que você tenha esse overbooking na Atalanta, que podem vir até defensores, porque a Atalanta quer defensores para o seu sistema, por mais que você tenha overbooking, o futebol ainda se joga com 11. E aí vai ter uma galera que pode ficar de fora. Então, assim, é parte do processo também. No caso da Atalanta, é a montagem de um time novo, em alguns casos até mesmo se pode dizer remontagem, e por aí vai. E o resto, assim, aí já passando também para a turma dos poucos pontos, é assim, tirando a Salernitana, que em certos momentos eu achei até que merecia vencer a Udinese, é difícil de puxar algo positivo de alguns aqui. Quer dizer, talvez do Cagliari, se você pensar na estreia. Mas de resto, tem uns até que me surpreenderam negativamente. É isso, vou pular um monte de gente pra gente finalizar o programa falando da decepção inicial, né? Que a gente citou que a dupla da capital tinha decepcionado, então vamos focar na Roma, que fez um ponto nas rodadas, o ponto contra a Salernitana, jogando no Estádio Olímpico, e depois é derrotado pelo Hellas Verona, e a Lazio, que estreia com uma derrota contra o Lecce e tem uma segunda derrota contra o Genoa. Acho que a Lazio, não porque perdeu 2 vezes, mas em questão de nível exibido mesmo, de futebol apresentado ou não apresentado, né, Nelson? Acho que a Lazio fica um pouco mais abaixo. As duas anunciaram contratações hoje, as duas equipes. A Lazio anuncia o Guendouzi, que chega do Olympique de Marseille, aquele que jogou no Arsenal, o cabeludo, né?
que tem fama de ser uma mala sem alça, né? Tem fama de ser mais chato que chinelo de gordo. E a Roma anunciando o Lukaku. Mas pode começar falando da Lazio, Nelson, por favor. A Lazio surpreendeu porque ela pegou dois times que estavam ali na teoria para ficar na parte de baixo da tabela, né? Genoa, que acabou subindo estava na Série B da última temporada, e o Lecce, que também escapou do rebaixamento por poucos pontos, né? Então, a gente acho que tem muito do peso aí da saída do Milinkovic-Savic, porque, enfim, você acabou desmontando, né, um trio que era simplesmente o trio das alegrias para a Lazio durante muito tempo, né? O Luiz Alberto continua lá, saiu até a notícia hoje de que renovou o contrato, ainda não foi anunciado oficialmente, mas é o que tudo indica que vai ser anunciado ainda nas próximas horas. E você tem o Immobile, que, enfim, né, um ano a mais de Immobile. O Immobile já é um cara que passou dos 30, né, tá com 33. Então, daquele grupo ali, talvez o que fosse mais constante, no que tenha sido mais constante no último ano, era o Milinkovic-Savic, né, e ele saiu. Então o Kamada ainda não conseguiu apresentar um grande futebol, o que é natural, né? O cara acabou de chegar, mas surpreendeu um pouco alguns erros defensivos, né? A Lazio, que foi uma fortaleza defensiva na última temporada, tomou um gol do Lecce com bola pingando na área, outro gol com bola também levantada na meia-lua, e o terceiro gol, que foi o gol que o Retegui fez, também um gol de bola rebatida que faltou o zagueiro na cobertura. Então o Retegui ali na entrada da área, né, entre a meia-lua e a marca do pênalti, apareceu para disparar para a rede. Então aí é um ponto de alerta para a Lazio, essa questão de defesa, né? Então eu acho que é algo que o Sarri precisa trabalhar. Ele já reclamou muito do calendário, então já dá para ver que ele não está com muita paciência, né? Então ele já reclamou que a Lazio vai ter uma quantidade grande de jogos difíceis fora de casa nesse início de campeonato. Então eu acredito que ele vai tentar fazer um pouco mais de ajustes nessa primeira pausa de data FIFA, né? Que vai ser na semana que vem, depois da rodada na rodada, depois da quarta rodada, né? Se não me falha a memória nesse momento. Então é isso, eu acho que ele vai esperar um pouquinho para poder trabalhar melhor, apesar de não ter nessa temporada uma quantidade grande de jogos de Série A no meio das semanas, né? E a Roma, né? Primeiro que o Belotti fez gol, né? Então acho que isso aí já é uma novidade daquelas, né? Só que isso vai durar pouco tempo, né? Já que o Lukaku deve tomar a posição dele. E aí é que o senhor José Mourinho vai ter um trabalho aí a partir de janeiro, porque vai ter um overbooking ali de centroavante, né? Já estou aí projetando em janeiro, porque ele vai ter na mão o Lukaku, Belotti e o Abraham, né? Então é bom algo começar a acontecer lá, porque se chegar em janeiro com todo mundo ali disputando posição, nenhum grande titular, e a Roma ainda não tivesse acertado, eu acho que vai dar trabalho, porque o Lukaku, dizem, né, que ele deixou a Inter porque ele queria que o Inzaghi saísse, que o Inzaghi não tinha dado a titularidade a ele, e ele queria que o Inzaghi saísse, por isso ele acabou dando aquele zig, né? Tô falando baianês aqui, né? O conhecido enfim, o signal, como é que você chama? Eu até me perdi por aí quando você dá, enfim, fazer um ghosting, né? Dá um perdido, pronto, me veio na memória, porque eu tinha perdido, eu tava pensando aqui
entre o baianês e o termo em inglês, né? Mas enfim, deu um perdidinho ali na Inter, fugiu. E é isso, o Dybala já se machucou de novo, né? Já teve uma lesão. Tanto ele quanto o Lukaku, parece que eles vão abdicar de convocação, né, durante a data FIFA para trabalhar. Acho que isso vai ser muito importante para Roma. E o problema para Roma é que pode chegar já na terceira rodada com um ponto, né? Porque vai receber o Milan na próxima rodada. Então, não tá fácil não a vida por lá. Caio Bittencourt, chegamos ao final do programa. Deixamos de falar de algumas equipes, mas se você é torcedor de uma dessas equipes, não nos critique. Sua equipe não foi nem boa o suficiente, nem mal o suficiente, né? Pra gente também ter seus comentários e conectar. Mas, Caio, considerações finais, se você quiser falar de alguma equipe da qual não falamos, sinta-se à vontade. Se quiser falar mais sobre alguma da qual já falamos, sinta-se à vontade também. Exatamente. O que eu gosto do Cautiopédia é essa liberdade editorial. Dito isso, eu me surpreendi negativamente com a Udinese em termos de desempenho, positivamente com o Bolonha, que como eu disse lá atrás, eu achei interessante o desempenho deles contra a Juventus, até negativamente com o Empoli e com o Sassuolo. Voltando à dupla da capital, que eu queria pincelar umas coisas também, eu acho um mercado tanto da Roma quanto da Lazio interessantes. O da Lazio tem batido na porta de nomes como Guendouzi, tem tentado construir um meio-campo, e acho que mesmo com esse início irregular, a Lazio pode se apegar ao fato de que o Sarri precisa um pouco mais de tempo para montar o seu time ideal, para fazer o seu sistema funcionar um pouco mais. Isso, a própria história do Sarri conta. Assim, perder as duas primeiras para o Sarri não é um grande problema. Se você lembrar do começo dele no Napoli, ele só venceu em 5 jogos naquela primeira temporada dele em 15 e 16. Depois saiu dali da parte de baixo para disputar o título. Com a Roma, volta aquela questão do físico. Principalmente se você parar para pensar que o bom desempenho da Roma na temporada passada esteve ligado aos melhores momentos físicos e técnicos do Dybala. Só que um Dybala só pode não fazer verão, no fim das contas. E aí, será que Lukaku reduzirá essa dependência? Eu tô meio curioso também se no meio disso tudo o Mourinho em algum momento vai acabar optando por ter 2 atacantes no sistema. Mas essas dúvidas vão ser respondidas nas próximas rodadas. E estamos curiosos, porque, por incrível que pareça, ainda tem mercado. E, aliás, vale dizer, porque não só, eu não sei se o Nelson falou, se me falou, me desculpe, porque além do Lukaku, além do Abraham e do Belotti, tem o Asmun chegando aí. Então, assim, será que em algum momento o Mourinho vai estar pensando de colocar o Dybala ou como um trequartista, ou fazer o Dybala jogar com o Lukaku em um time ideal, ou 2 centroavantes, como foi o melhor momento do Lukaku no futebol italiano? Será que alguém vai fazer o papel que foi do Lautaro na Inter agora? E o Pellegrini esperar nessa? para ver. Como é que vai ser, né? E fora que a Roma perdeu o Matic, né? E ali aquele setor tá de meio campo ali central mesmo, né? Porque a Roma jogando no 3-4-2-1 habitual, né? Perdeu muita cobertura ali e era uma das reclamações do Mourinho, né? Agora é engraçado que do último programa a gente estava falando como ele estava se queixando de que faltava um 9. Agora ele tem 4 9s no elenco. Né? Então eu acho que isso aí vai ser complicado de ele gerenciar, né? Vamos ver o que ele vai fazer.
Não tinha nada, agora tem um monte e uma dor de cabeça diferente. Muito obrigado a todos os que nos escutaram até aqui. Seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo para essa nova temporada, né? Nos acompanhe durante toda a temporada da Série A, não só da Série A, mas dos clubes italianos também nas competições europeias. Deixo um abraço também para todo o pessoal da Central 3 e também da seleção. E também da seleção, vale dizer, hein? Na próxima edição bom, não, vamos falaremos assim. Da seleção. De repente, será, o que será dos primeiros jogos do humano da querida Pata E um abraço para o pessoal da Central 3, Leandro e a mim, Matias Pinto. Obrigado mais uma vez por nos ter nesse timaço que é a Central 3. Obrigado, Caio. Obrigado, Nelson. Um abraço a todos. Arrivederci. Tchau.